Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer uma história pra vocês que é no mínimo de revirar o estômago de verdade, porque nós vamos falar de um caso que envolve um pai e uma filha. Por que eu tô falando um pai e uma filha? Porque foi um homem que se predispôs a fazer esse papel. Então, se ele se colocou como pai dela, criou como pai, dizia para as pessoas que era o pai, então ele era o pai. Só que ele não se comportou dessa forma e começou a enxergar a enteada de outra forma, né? Com uma forma ali de homem, mulher. Então é desnecessário dizer o porquê que eu estou contando o caso da Maria Alice Seabra. Porque sendo contado na segunda-feira, já imaginamos aí o que aconteceu com essa moça que no ano de 2015, quando tudo aconteceu, tinha 19 anos de idade. Então, desde já, peço o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifique sua inscrição no canal, preciso sempre dizer isso, gente, porque faz parte dos recadinhos, e ative o sininho das notificações. Me sigam também lá no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e quem ainda está bloqueado, eu estou desbloqueando aos poucos, à medida do possível. Aí vocês sabem que eu tive um probleminha com o meu gatinho, então tá meio corrido aí ultimamente, mas agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Maria José Arruda, ela vai se divorciar do seu marido, ela vai se separar do seu marido, tendo ela duas filhas pequenas, então com 2 anos ali de diferença entre uma e outra. Então qual foi o acordo com o marido? Ela iria ficar com a Maria Alice, que era a mais nova, e ele ficaria então com a outra filha dela para que fosse criada e tal. Também tinha ali a presença da madrinha, tinha a presença também da tia e também tinha a presença da avó. Então tinham várias pessoas ali que podiam ajudar ele a cuidar dessa filha, e ela ficaria então com a Maria Alice. Dessa forma, eles achavam que seria melhor ali em questões familiares, até porque os dois se davam muito bem e também se davam muito bem com o pai, as meninas. Então não era uma coisa assim que se separaram em termos ruins ou nada disso. Não, eu vi algumas matérias dizendo, não falando muito sobre o pai, mas a Maria Alice, ela tinha sim uma relação com o pai dela. A questão é que o pai dela vai falecer muito cedo, né? Ela era muito pequena quando então o pai falece. A irmã dela continua morando com a tia, porque já estava acostumada e tudo mais, mas também costumava frequentar ali a casa da mãe e também futuramente do padrasto. Por que eu tô falando isso? Quando a Maria Alice, ela tinha 4 anos de idade, então eu, pensando aqui matematicamente, se elas se separam no ano 2000 e a Maria Alice era de 1996, então ela acabou conhecendo, né, este homem no mesmo ano do seu divórcio, porque ela vai conhecer um homem chamado Gildo Xavier. O Gildo Xavier, ele era um mestre de obras, né, trabalhava ali de mestre de obras, e começou ali um relacionamento com a Maria José. No meio disso, o que vai acontecer é que a Maria Alice era bem pequenininha, tinha 4 anos, e ele começou a se dedicar como se fosse um pai para ela. Assim, tudo, ele fazia todas as vontades dela, carregava ela para todos os lugares. Era uma cidade pequena, então várias pessoas, né, conheciam eles ali, então todo mundo falava muito bem, incluindo a irmã dela. A irmã dela sempre disse que ele agia como se fosse o pai dela. E aí vem uma outra situação, que vai ser quando a Maria José vai engravidar, mas dessa vez do próprio Gildo. Então o que vai acontecer? Vai rolar aquela coisa do tipo, quando nascer o neném vai parar de ligar, né, para Maria Alice. Só que isso nunca mudou. Ele sempre tratou ela como uma filha. Isso era uma coisa assim que ele não mudava e fazia todas as vontades dela, todas mesmo. Então, ela podia ter as coisas. Ele organizava festas de aniversário, organizou a festa de 15 anos dela e fazia sempre o seu melhor, tá? O seu melhor ali com o seu salário, com o seu, né, com a sua forma de viver. Podem reparar que ela não trabalhava, mas ela estava sempre bem vestida, ela estava sempre bem arrumada, né? Unhas ali com extensão, você via que era uma moça bem cuidada. E ele, né, ali agindo como se fosse o padrasto do ano. E quem olhava de fora achava que essa relação era hiper irada, né? Todo mundo se dando bem. Nossa, que família legal, porque
é um padrasto que trata super bem a enteada, né? Trata super bem a mãe, só que não. As brigas com a Maria José eram um problema. Ele brigava demais com a Maria José e as brigas não paravam só na discussão não, gente. Ia sim para a parte física e elas não tinham motivo, né? Elas não tinham motivo e começaram a acontecer a partir ali dos 15, 16 anos ali da Maria Alice. Ele vinha, simplesmente começava a despejar um monte de palavrão em cima da Maria José, ninguém sabia dizer muito bem qual era o motivo, não sei se ele fazia uso de bebida alcoólica, eu sei que acabava sempre ali numa agressão e depois disso, o que acontecia? Ele pedia desculpas, dizia que estava com a cabeça cheia e vida que segue. Só que a Maria Alice, ela estava vendo tudo isso e ela não era mais uma criança e comentava com a outra irmã dela, né, com a irmã que morava na casa da tia. Falava, olha, a mamãe acho que tá passando aí por um momento difícil com o Gildo. Conversava muito, né, com a irmã dela, com a Angélica, é o nome da irmã dela. E as duas ali começaram a perceber que de repente aquele relacionamento não ia tão bem assim e que a mãe estava sofrendo muito, mas nada que elas falassem ia mudar essa situação. Então assim, a mãe ela era muito submissa sim ao marido. E aí, a vida vai se seguindo, os anos vão se passando, até que situações ali um pouco desconfortáveis começam a acontecer. Maria Alice começa a se tornar, né, uma moça, então ela começa, o corpo muda, ela começa a ter um corpo de mulher e ela também começa a querer ter uma vida como outras meninas, ir em lugares ou ir a um cinema, fazer algum tipo ali de atividade, só que ela não podia. Ele não permitia que ela saísse de casa, ele não gostava que ela tivesse amigos, que dirá chegar perto de um homem, seja ele qual for. Então ele era extremamente ciumento, só que tudo isso acabava entrando como, nossa, além, né, de ser o padrasto que cria como pai, ele ainda é extremamente super protetor, gente, isso é coisa de pai super protetor. Só que a coisa passava do limite. Ela utilizava ali redes sociais, tirava foto, ele ia atrás para ver quem comentava nas fotos dela, dava confusão. Ele começou a direcionar essas brigas para cima dela. Então eu vi também algumas fontes dizendo que não tinha nada que indicasse que os dois não se davam bem, não tinha que eles não se davam bem, mas que já existia muito atrito em relação a ciúme, existia sim e bastante, a ponto de em fevereiro de 2015, tem uma confusão grande, porque ela estava ali numa festa de carnaval e simplesmente o tio faz um comentário. O tio chega e fala que ela já estava ficando moça e que daqui a pouco ela ia seguir a vida dela, casar e ter filho. Depois disso, ela simplesmente vai para casa, dá risada, todo mundo tava brincando e quando chegou em casa, ele fez um escândalo enorme. Ele começou a falar que ela queria fazer coisas aí, né? Enfim, oferecer por aí o que era dela e que se ela pensava ali, né, rolam todas aquelas coisas, porque se você aparecer grávida aqui eu te coloco pra fora, começou a ofender ela, disse que ela não ia mais colocar a cara na rua, falou que ela ficava toda saidinha ali quando estava perto de rapazes, que ele bem via as redes sociais dela e aquilo incomodou ela demais. Então o que ela faz é ficar bem de olho. Alguns lugares dizem que ela chegou a ficar uns dias com a irmã, mas eu não ouvi a delegada falar sobre isso. Tem ali várias entrevistas da delegada, estando ela numa posição que era: eu estou morando na casa da minha mãe, o meu padrasto está sendo extremamente exagerado, se é que ela já não pensava outra coisa, e ainda, né, eu não tenho emprego. Então o que ela vai fazendo é conversar sempre com a irmã, e a irmã sempre dizendo: vem pra cá, fica aqui comigo e tal. Só que isso não vai acontecer tão rápido. Simplesmente as duas, tá? Tanto a irmã quanto ela vão descobrir que ele tinha uma amante, tá? O Gildo tinha uma amante, estava traindo a mãe delas. Então ela pensou que esse seria aí um bom motivo para ele ir embora, porque nenhuma nem outra estavam contentes mais com aquela relação. Pelo que eu entendi, a mãe ali acabava sofrendo muita violência física, então isso acabava deixando as duas muito tristes. Então
elas começam ali a conversar com a mãe e dizem que ele está tendo um relacionamento com uma mulher numa cidade chamada Gravatá, que era onde ele trabalhava. Então ele passava ali um tempo no trabalho, dias ali, às vezes uma semana, e esse tempo ele fazia o quê? Ele trabalhava e dormia na casa dessa mulher. Só que ninguém imaginava que as coisas com essa mulher, que não é divulgado o nome, né, essa amante dele, estavam tão adiantadas, porque veja bem, elas vão chegar e vão conversar com a mãe vai saber disso, vai colocar ele pra fora de casa, ele obviamente não vai ter problema com isso no início e vai pra casa da amante, onde ele vai morar lá, né, por um tempo. Só que ele vai continuar estranhamente, entendam bem, ele não gostava dessa mulher que ele tava, da Maria José, ele já não gostava mais dela. Mas ele tinha, né, até porque ele tinha uma amante. Então ele vai pra lá. Qual o intuito dele continuar fazendo ali vários e vários processos ali para tentar voltar para casa da Maria José? Não era pela Maria José, obviamente. Então ele vai, conversa e convence a Maria José a deixar ele voltar para casa. E ele volta para casa. Nisso, a filha fica muito triste com a mãe por ter deixado aquela situação acontecer e vai embora, vai para casa da tia. Vai para casa da tia, que era onde morava a irmã e tudo mais, só que ela precisava sobreviver, ela já tinha 19 anos, ela queria iniciar a vida dela e queria um emprego. Então ela avisa aqui pra mãe e tal, para que se alguém soubesse aí de alguém que estava precisando, né, oferecendo ali vagas de emprego, ela estava disponível a trabalhar. O Gildo, tá, que era um homem de 35 anos, começou a prestar atenção em tudo aquilo e começou já o seu planejamento. E por que eu tô falando planejamento? Porque várias coisas que ele tinha, né, no momento X da coisa, ele foi conseguindo com o tempo. Então depois eles vão ali chegar à conclusão que ele chegou a planejar por 2 meses. Então ele começa, né, ele tá morando na casa da Maria José e aí um dia ele vai chegar e vai falar para Maria José o seguinte: eu acho que eu consegui uma vaga de emprego para Maria Alice, é lá na minha empresa em Gravatá. E lá ela vai poder entrar, trabalhar, ela precisa passar por processos seletivos, por várias coisas, mas é só mesmo para cumprir tabela, porque a vaga é dela, afinal de contas eu já trabalho lá e conheço todo mundo, aquela coisa, né, do encaixe. E ele vai e fala isso para Maria José, que por sua vez vai falar então para Maria Alice, que já não morava mais na casa. A Maria Alice escuta aquilo, querendo ou não, era uma oportunidade de emprego. Então no dia 19 de junho de 2015, tudo, né, vai estar bem diferente. Maria José já conversou com a Maria Alice, que concordou então em ir nessa entrevista de emprego, mesmo que ela não estivesse falando com o padrasto. E aí tava tudo acertado. Ele disse que passaria na casa que ele morava, então, com a Maria José, para buscar a Maria Alice. E aí, nessa hora, é que as coisas começam a mudar. Mas no trabalho dele, ele diz que iria buscá-la por volta ali do meio-dia, 1h da tarde. Só que no trabalho dele, ele vai dizer outra coisa. Logo pela manhã, ele chega pro patrão dele e diz o seguinte: eu vou precisar de dinheiro, preciso de um adiantamento de dinheiro, porque a minha filha sofreu um acidente, eu preciso arcar com os remédios, eu tô muito nervoso e eu preciso sair ao meio-dia. O horário de trabalho dele era das 7 da manhã às 4 da tarde, então ele pede para sair ali no meio, seria ali mais ou menos ali do meio pro fim ali do seu expediente. O patrão diz que tudo bem, ele pega o dinheiro e entrega então pro Gildo. O Gildo vai e procura pessoas ali, amigos, pessoas que alugavam carros, não em locadoras, não, pessoas. Normalmente essas cidades têm pessoas mesmo comuns, pessoas comuns que alugam ali para algumas viagens. Então ele aluga um carro, tá? E até o amigo que acabou indicando esse carro acha estranho, pergunta para ele o que ele queria, né? Por que ele queria um carro? Ele disse que queria o carro por 3 dias. E aí o amigo dele achou estranho por vários motivos, entre eles porque ele trabalharia, né? Então, como é que você fica fora de 3 dias? Mas ele diz o seguinte: eu preciso do carro para fazer uma verificação em uma obra em outra cidade, pela empresa. E esse, né, amigo achou estranho, porque isso normalmente não era função dele. Mas tudo bem, ele queria o carro e aí o amigo vai lá e ajuda ele a encontrar o carro. É dito que ele acabou ali conseguindo R$300 com o patrão dele, onde 200 ele gasta, né, para poder alugar esse carro por 3 dias. Só que, pasmem, antes mesmo de buscar tudo isso no mesmo dia, ele falou com o patrão, ele pegou o dinheiro, ele alugou o carro, ele levou o carro
tá? Para ser filmado ali, para passar ali o insufilme, né? Passou insufilme no carro. E aí, né, todo mundo se pergunta, inclusive o próprio atendente, porque ele conta para o atendente que o carro era alugado. E aí o atendente achou estranho, de repente, uma pessoa pegar um carro alugado e colocar insufilme. Lá ele deixou R$60. Então, assim, ele pensou em tudo, ele pensou nos valores. Veja, ele pediu um adiantamento de 300 e ele gastou 260. Então, ele já sabia, já tinha sido pesquisado quanto ele ia gastar para poder ter aquele carro e aquele carro filmado. Logo, ele sai de lá, ainda apressou bastante o pessoal que estava fazendo a parte de insufilme, porque ele queria chegar o mais rápido possível, né, na casa, então, da Maria José, para poder pegar a Maria Alice. E quando, né, chega ali na hora de pôr o insufilme, ele começa a apressar, vai logo, eu preciso estar, né, tal horário, meio-dia lá na casa da minha mulher e tudo mais. O rapaz acha estranho, mas termina o serviço, ele paga e vai embora. Tudo isso que eu tô colocando de outras pessoas foi relatado pela própria delegada, tá? Tem um relatório enorme dela aqui que foi publicado, então bora pra frente aqui. Ele pega o carro e segue então para a cidade que não era tão próxima, era uma cidade de distância de onde ele trabalhava, que era Gravatá. E aí ele chega na casa, né, e busca a Maria Alice, conversa, né, com a Maria José, diz que vai levar ela lá, ela vai conversar com o patrão, vai fazer uma entrevista, mas estava tudo certo, e que provavelmente ali na segunda-feira ela já estaria trabalhando, porque era só uma questão ali de cumprir alguns protocolos para poder ser aceita. E ela estava muito feliz porque ela ia conseguir o emprego. Só que assim, ela estava indo com ele, ela sabia que, enfim, a relação dos dois não estava muito boa, então sabia que não ia ser uma viagem agradável, mas ela precisava do emprego. Até porque se ela pretendia sair de qualquer situação que não lhe agradava, ela sabia que precisaria se sustentar. Isso foi um pensamento muito interessante dela. Aí, vamos lá, vamos continuar. Ele coloca, então, né, o carro lá e diz o seguinte para a mulher, fala, ó, eu peguei até esse carro aqui que era da empresa para poder chegar no horário da entrevista da Maria Alice, com detalhes, gente. Ele vai dando detalhes para a mulher, sabe? O cara é muito sacana. E coloca, então, né, abre a porta, Maria Alice entra e aí, nessa hora, ele começa a dirigir. Só que tem um momento que a Maria Alice começa a achar estranho o caminho. Ela não sabia, basicamente, né, tudo, né, como fazia para poder chegar onde ele trabalhava, mas ela percebeu que aqueles lugares que ele estava entrando eram lugares muito esquisitos. E agora a gente vai descobrir, com uma parada que ele vai fazer na BR, o motivo dele ter escolhido aquele dia, dele ter preparado tudo e qual foi a maior motivação, né? A motivação que foi, sim, ciúmes, mas do quê? Tá? E aí vocês vão ficar pasmos. Ele para na BR perto de Paratybe e fala o seguinte pra ela: por que você fez uma tatuagem com o nome de outro homem? Sim, essa pergunta existiu, tá? Ele contou isso depois pra delegada. Esse outro homem foi o seguinte: quando ela saiu da casa da mãe, ela decidiu com a irmã tatuar o nome do pai no braço. Tá? O nome do pai dela estava em hebraico e ele viu nas redes sociais as fotos e naquele dia ele decidiu que ele ia sim colocar a cabo o que ele já tinha pensado em fazer, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente aí pra gente entender o que passou nessa cabeça doente. E ele faz essa pergunta, como se ele estivesse falando de qualquer homem, ele estava falando do pai dela. E sim, ela tinha uma boa relação com o pai dela, ele só havia falecido. Então é como se fosse assim, que traição é essa? Você tá com outro homem. Ele não perguntou como um pai enciumado e ele deixa isso muito claro. Nessa hora, ela chega e fala que ela cuida da vida dela e que ele não tem nada a ver com isso, que ele não manda mais nela e que ela vai viver a vida dela independente de qualquer coisa e que ela quer ir embora. E dá um soco nela. Nesse soco, ela perde 3 dentes, pra gente ter uma ideia aí, né, da capacidade aí desse animal agir. Dentro do próprio carro, ela começa, então, ela percebe que ele vai, né, machucá-la muito. O que ela faz? Ela finge, né, ela finge que desmaiou. E ele tinha comprado um remédio chamado Roupinol. Esse remédio seria para desmaiá-la. Ele teria tentado antes, teria tentado na casa, mas ele não tinha conseguido fazer ela beber nada que obtivesse essa substância aí que ele tinha comprado. Só que quando ela cai, né, teoricamente ali tonta, ele joga metade, tá? Ela acaba engolindo, cuspindo um pouco, mas metade do frasco, então ela fica um pouco dopada e ela finge ali que tá totalmente dopada, totalmente desmaiada.
Nessa hora, o que acontece? A mãe estava em casa, né? A Maria José estava em casa, totalmente ali pensando, caramba, será que ela conseguiu? Será que ela não conseguiu? Será que deu tudo certo na entrevista de emprego? E liga para ele. E ele atende como? Amorzão. Então ele atende lá, amorzão. E ela pergunta como é que foi a entrevista de emprego e tudo mais. Quando ele atende falando amorzão, ela escuta, né? A Maria Alice escuta e aí já percebe que é a mãe dela. Então ela começa a gritar: mãe, por favor, socorro, me ajuda. Nisso, ele percebe que a outra ouviu, que a Maria José ouviu, e aí ele desliga o telefone. Ele joga o telefone e depois ele desliga o telefone. A mãe, no momento que escuta o pedido de socorro da filha, ela não vai fazer muita coisa não, gente. Ela vai simplesmente ir direto para a delegacia, onde ela vai relatar que a filha dela tinha sido levada para uma entrevista de emprego com o padrasto e que ela tinha ouvido palavras de socorro, pedidos de ajuda da filha dela. A doutora Gleice, a delegada do DHPP, vai começar então toda a busca ali pela Maria Alice. Para a doutora Gleice, ela dizia que ela não desistia de procurar uma pessoa enquanto ela não encontrasse um corpo. Então assim, ela começa a se empenhar muito nessa busca. Nessa mesma hora que a mãe tá na delegacia, ela pergunta o seguinte para a mãe: você tem ali o telefone, né? Ela dá o telefone e tudo mais. E aí o que vai acontecer é assim: ela vai bater na cabeça dela, né? Da mãe, e vai falar assim: ele tem rede social. E aí a delegada vai pegar e vai pedir, perguntar pra ela se ela tem a senha. Ela vai falar que ela tem a senha. E aí a delegada fica em posse, tá? Da senha do Facebook dele. Só que isso, gente, já tinha passado aí pelo menos umas 2 horas. E dentro desse tempo, aí as coisas estavam acontecendo. Mas estavam acontecendo junto com o Gildo no carro com a Maria Alice. Ele teria aproveitado, usado o cinto de segurança para terminar ali, acabar, né, asfixiando ela. Depois que ela estaria automaticamente ali tonta, ele também teria agredido ela. E depois ele teria ido para um matagal, uma área ali de mato e também canavial. E nesse lugar, então, segundo o que ele conta, ele teria olhado ali aquela situação e ele fez o seguinte: ele simplesmente fez o ato, né, de abusar da Maria Alice no carro e que depois ele teria colocado o corpo da Maria Alice no canavial e voltado. Depois ele teria dirigido por 10 minutos. Enquanto isso, a mãe tá ali se arrumando, pondo o chinelo, chegando até a delegacia, contando a história, e ele coloca ela lá. Ela estava com as roupas, né? As roupas dela íntimas, tava tudo ali estragado, cortado, rasgado. E aí ele pega e veste o corpo, ele coloca uma calça de trabalho dele e uma camiseta assim por cima e tampa o rosto dela também, tá? Só que tinha tatuagem que tanto irritou ele. Todo o motivo dessa ação foi essa tatuagem e o afastamento dela da casa. E aí o que acontece? Ele pega, né, alguma coisa ali, uma faca, algum facão, alguma coisa, e ele simplesmente elimina o braço que tinha a tatuagem. Depois ele deixa, né, o corpo no local e começa a dirigir ali por 10 minutos. Então ele volta para conferir se a Maria Alice de fato estava sem vida, pelo menos é o que ele conta para a delegada. Só que aí nessa hora o que acontece? Ele para em algum lugar porque ele já estava dirigindo em sentido ao Ceará, tá? Ele já estava querendo trocar de região já, então vocês vão ver como tinha muita história ali que não colava, mas vamos lá. Ele já estava dirigindo lá em sentido Ceará e aí ele coloca uma mensagem no Messenger, né? Ele coloca ali, deixa no Messenger da esposa o seguinte: que ele era um monstro, que o que as pessoas estavam falando era verdade, porque rapidamente, né, a história se espalha. A própria delegada fala que tinham muitos motoqueiros, pessoas do local começaram a procurar Maria Alice e ajudar ela também a tentar encontrar Maria Alice. Então, nesse momento, ele vê a situação toda, diz mais ou menos, ele dá como se fosse um local falso para encontrar Maria Alice e dá indícios de que ela pode estar viva. E diz também que ele vai procurar a polícia e se entregar, porque é na cadeia que tem que ficar pessoas como ele, marginais. Também diz que espera, né, que Deus perdoe essa M que ele tinha feito, né, com a Maria Alice, mas que ele pedia muito para que Deus cuidasse da nossa filha. E quem leu essa mensagem primeiro, né, não foi a Maria José, a mulher que ele estava mandando a mensagem, mas foi a delegada. Então, o que a delegada faz?
ela pega e começa ali a tentar uma troca de mensagens. Primeiro eles começam a fazer buscas, muitas buscas. Ela fala que foram noites e noites em Canavial, foram muitas pessoas ajudando. E aí ela fala, não vamos conseguir encontrar. Canavial é uma coisa, né, que é difícil, é alto, é complicado. Se não chegar a época ali de ter que mexer naquilo, cortar a cana, é muito difícil ali você conseguir encontrar alguma coisa. Então ela começa ali a tentar, né, ver se consegue puxar ele ali pro lado dela. E como é que ela faz isso? Ela começa a fazer uma ligação aqui, outra ali e vai dando corda para ele. Ela consegue falar com ele, ele atende. E aí ele vai dizendo que ele não conseguiu resistir aos impulsos dele, que ele era um monstro, que ele ia se entregar. Então ela dizia assim, não, eu só quero que você me diga onde ela está. Me entregue a Maria Alice, eu não quero saber, do restante a gente vê depois, só me entrega a Maria Alice. Você tá me dizendo que ela tá bem, que ela pode estar com vida, me entrega ela, diz pra mim onde ela está. E aí ele pega, né, e começa a falar que não, que ele vai dizer onde tá, dá mais ou menos ali uma localização, ela não encontra nada e ela percebe através das herbes e tal, né, que a polícia civil começa a ter acesso e tudo mais, as localizações de celular, que ele tá indo em sentido ali Ceará. E ela diz pra ele, ela fala, olha, você tá mudando, né, aí você já tá indo pro Ceará, então é melhor você voltar, porque sem você eu não vou conseguir encontrar a sua filha, a Maria Alice. E aí ele começa a voltar. Ela vai, ele está voltando e ela está indo, porque ela consegue saber onde ele está. E por trocas de mensagens, ela vai segurando ele ali para ele continuar mantendo a vontade de encontrar com ela e mostrar onde está a Maria Alice. Então as coisas não foram tão simples assim. Nem ele mesmo sabia direito onde ele tinha deixado a Maria Alice. Ele sabia a localização, mas ele não sabia apontar exatamente onde ela estava. E é aí que os dois acabam se encontrando, de fato ele volta, e aí ela tem um outro problema, porque existe ali o justiçamento. Então as pessoas querem ali fazer justiça com as próprias mãos. Tinham pessoas ali que estavam ajudando ela e a polícia, mas ela precisa que a polícia contenha, né, esse pessoal, porque ela quer encontrar a Maria Alice antes que qualquer um colocasse a mão e depois, né, poder recolher ele rapidamente do local para que não acontecesse ali o pior, vocês sabem até o que, né, um linchamento. Então ela vai, conversa com ele, ele vai mostrando um lugar e não acham ali o corpo da Maria Alice. Isso, gente, já tinha passado aí uns 3 dias, tá? Então a coisa ali já, se tivesse próxima, você ia sentir o cheiro, assim, sabe? Já não era mais uma situação em que você ia encontrar ali totalmente intacto, não era. Então eles pegam e começam a procurar em outras regiões, até que tem uma hora que ele passa por um local e diz, não, eu acredito que foi aqui sim, não, foi aqui. Aí ele dá a certeza que foi. Eles começam a fazer a busca e ela fala que ela já começa a sentir o cheiro. E é nesse momento que eles encontram, então, o corpo da Maria Alice. Durante esse período, ele estava com a polícia. Então, quando eles encontram ela, a primeira pergunta que a delegada faz para ele é a seguinte: por que ela tá vestida? E ele diz, você acha que eu vou deixar ela assim, toda descoberta, toda destapada aí para qualquer um ver? Então assim, ele fez tudo o que ele fez com ela, mas ele não queria que ninguém visse, né, o que sobrou dela ali destampado, né, segundo o que ele diz. E detalhe, tá? Sem, obviamente, ali, né, um membro do corpo, que seria o braço. Situação terrível, chega então, né, o IML leva-se, né, esse corpo para ser periciado, é quando eles percebem toda a dinâmica da coisa. Ele era réu confesso. Tá? Mesmo que 3 dias tinham se passado, eles encararam ali como se fosse uma prisão em flagrante, então não tinha como, eu acredito até que fizeram isso pro próprio bem dele, porque se ele caísse na rua não ia ser uma coisa muito legal, então deixaram ali ele preso, mesmo que não entrava mais ali como prisão em flagrante. Ele também, pelo que eu vi ali nas fontes, não reclamou, porque ele sabia o que ia acontecer com ele se ele saísse de lá. Então ele fica preso e aí ele relata, ele faz um relato formal, ele faz um relato com detalhes, tem algumas coisas ali que ninguém nunca vai poder ter certeza, porque o IML mostra o seguinte, o que o IML conta, né? O que o corpo vai contar ali para o perito? Ela foi agredida, ela tinha substância, né, ali o Roupinol no seu corpo, então ela conseguiu ali ingerir alguma coisa, mas não o suficiente. Ele basicamente sim
asfixiou ela, essa foi a causa ali do falecimento dela. Ele tinha agredido fisicamente porque faltavam dentes na boca dela e também tinha ali a parte do braço onde, né, a forma, tem toda uma dinâmica, gente, porque a pessoa, o que ele alegou foi que podia ter sido algum bicho. Se fosse um bicho, a gente sabe que primeiro é pouco tempo, segundo, não é uma coisa tão perfeita. E ali foi um corte com alguma coisa ali que era cortante para fazer certo, o que normalmente não é o que um bicho vai fazer. O bicho normalmente ele vai tirando até mesmo pedaços ali, né, de carne. Então é bem difícil que fosse um bicho, mas ele disse que isso ele não fez. Ele disse que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu com o braço dela, mas que sim, ele tinha sim abusado dela, que ele assumiu, tá? Ele assumiu que tirou a vida dela, ele assumiu que ele tirou a virgindade dela. Pasmem, ela era virgem e esse era o medo dele, ele admite isso pra delegada. Então, quando começam então a fazer os exames no IML, eles descobrem isso, tanto que ela era virgem, como que teve ali o contato íntimo, né, pra gente não ficar entrando aqui em detalhes, e também, né, que ela tinha sido machucada e que ela teria sido arrastada. Então, o perito, ele tinha ali algumas dúvidas se de repente ela não teria sido arrastada até o canavial e lá tudo tivesse acontecido. Então, isso ainda é uma dúvida. Por quê? Ele diz que, na verdade, né, fez esse ato aí, enfim, de abusar dela dentro do carro. Só que parece que tinha um rastro ali um pouco diferente que dava a entender, até mesmo por peças de roupas íntimas ali que eles encontraram no local, ainda estavam periciando o carro e tudo mais, então ainda gerava algum tipo de dúvida. Mas o que ele conta, né, ali ele vai dar o depoimento dele formal, é de arrepiar. Então, se você não sentou ainda e chegou até aqui, senta e se prepara, porque é o seguinte. Ele chega e diz que sempre criou ela como uma filha, até que tudo mudou, que a vida dele também mudou, porque ele começou a enxergá-la de uma outra forma, porque ele nunca entrou no quarto dela ou tentou ver o corpo dela sem roupa, o que deixava as coisas ali muito estranhas. Quando o corpo dela começou a reformar, essa foi a palavra, o corpo dela começa a reformar, que seria aí, né, tomar formas de mulher, aquilo tudo começou a ser muito, vou usar a palavra estrange para ele. Então, ele não tinha coragem de entrar no quarto dela, ele não tinha coragem de fazer nada ou tocá-la, mas ele começou a ter desejos quando ela estava, por exemplo, de camisola, ele tentava olhar, né, diretamente ali para a parte onde estava a calcinha, torcendo para que ele conseguisse ver um pouco mais, e aquilo começou a se tornar um pouco mais repetitivo. Ela tinha na época 15 anos, então ele começou, aquilo tudo foi ali se intensificando. Então todas as oportunidades que ele tinha de conseguir ver um pouco a mais do corpo dela, ele aproveitava para poder ver, e aquilo tudo fez ele tomar uma decisão quando ela chega aos 19 anos de idade. Na cabeça dele, ele achava que rapidamente ela acabaria perdendo sua virgindade assim, né, para outro homem, e ele não achava isso justo. Então ele vai e ele decide que quem vai fazer isso é ele. Ele achou na cabeça dele, isso sou eu que estou dizendo, não estava no depoimento, ele achou na cabeça dele que se alguém tinha que usar, porque é assim que ele tá colocando ela como uma coisa, usá-la tinha que ser ele primeiro, afinal de contas, né, ele era o cara. Então, quando ele percebeu tudo aquilo, ele descobriu que ele estava apaixonado por ela, tá? Então, para ele foi paixão, então ele teria se apaixonado por ela e ele queria, sim, né, ele queria ali consumar essa paixão, mas ele sabia que aquilo ali seria muito difícil com ela. E aí começa-se, né, a tentar olhar um pouco, tentar ali, né, ele falava que às vezes ela acabava passando, ele, né, dava meio que uma passada de mão e tal, mas nada que indicasse qualquer coisa para ela, para a mãe ou para qualquer outra pessoa. E aí existiu um momento em que ele disse para ele mesmo, assim, uma conversa entre ele e ele, os dois eles bem doentes, né, e ele diz o seguinte: eu vou, né, realizar esse ato e desaparecer do mundo, porque assim, tipo, o cara não ia ter paz se ele não fizesse isso com a menina. Logo, ela vai e conta sobre o caso que ele estava tendo com a mulher em Gravatá. E aí ele fica bravo, fica com raiva e pior,
ela vai lá e faz uma tatuagem do nome do pai biológico dela no braço, e aquilo deixa ele extremamente revoltado, porque ela tinha o nome de outro homem no braço dela. Outro homem, ele estava se referindo ao pai biológico dela. E aquilo tudo fez com que ele já começasse ali a prestar atenção em como ele ia fazer tudo, só que ele disse que dessa vez ele não ia só realizar o ato, mas também ele tiraria a vida dela. Tá? Então teria sido uma coisa que ele decidiu. Então ele conta para a delegada que por 2 meses ele foi planejando aos poucos até que veio a questão do trabalho e ele conseguiu fazer, né, tudo que ele fez com ela. Mas a questão do braço ele nega, ele diz que não fez isso, não teria tirado, mas ele não deixa de dizer que o que mais, né, irritou ele foi ver o nome de outro homem tatuado no braço dela. Então, de repente, né, de negar que você encostou naquele braço parece meio contraditório, mas tudo bem, isso não é nosso papel, nem da delegada, ela toma ali o depoimento. E que as coisas elas vão acontecer como, né? Como sempre acontece, afinal de contas, ele era o cara que tinha que fazer o quê? Eu criei, eu não era o pai, então agora eu vou, né, aproveitar disso aqui. Eu tenho uma menina aqui de 19 anos para me servir. Logo, talvez as mesmas pessoas que há poucos dias queriam pegar o Gildo, né, e dar uma coça, que começaram a fazer o quê? Julgar a Maria José. E dizer que ela colocou um tarado dentro de casa, que ela sabia o que estava acontecendo, e chegaram até mesmo a dizer que ela estava segurando o casamento dela com a filha. Então, assim, eram coisas muito absurdas. Ela foi muito julgada na cidade, ela não conseguiu emprego por 1 ano e meio. A filha dela, para poder ajudá-la até mesmo a enfrentar aquilo que estava acontecendo, se muda da cidade que ela morava para morar com a mãe, também não conseguia emprego. Então a situação ali delas foi muito difícil, elas foram muito julgadas. A irmã também chegou a ouvir que poderia ter protegido, né, a irmã, como se elas tivessem ali, como se elas pudessem adivinhar e como se as pessoas pudessem saber como a mãe procurou por essa filha, né? Então, assim, ela não tinha nem ideia. Tanto que ele conta para a delegada que ela nem imaginava o que estava acontecendo. E que ele não sabia como isso ia passar, qual imagem isso ia passar para Maria José e para as pessoas. Então, quer dizer, ele mesmo estava dizendo que ela não tinha nem ideia do que estava acontecendo, mas as pessoas julgaram ela quase como se fosse tão nojenta quanto ele. Então, assim, isso foi muito triste que aconteceu com a mãe, porque a mãe de fato não tinha ideia. É muito difícil, ela tinha 4 anos, então ele tratava ela bem, talvez até esse fosse o motivo, né? Porque muitas vezes, quando você tem filhos, às vezes você, né, tem o seu companheiro e tal, e ele gosta tanto dos seus filhos, que você muitas vezes até passa por cima de você mesmo, né, do que está acontecendo com você para preservar o seu filho, deixar o seu filho continuar tendo ali aquele pai e não simplesmente se separar para de repente tirar, né, aquele pai dela. Então ele se comportava tanto como pai que a Maria José não tinha a menor ideia, tanto que ela estava ligando para saber como foi a entrevista. Se ela não tivesse pedido socorro, essa história não dá nem para saber quanto tempo teria demorado para eles conseguirem encontrar essa menina ou encontrar ele, porque ele teria alugado o carro por 3 dias. Para que ele crie um carro filmado, né, por 3 dias? Então, assim, é muito estranha toda essa história. E depois disso ele deu pista, então ele não queria que ninguém entendesse vício que estava acontecendo dentro do carro, mas ele também não usou o carro. Ainda tem essa controvérsia, ele usou ou não o carro ali para cometer o ato, né? Tanto o ato de tirar a vida dela, como também ali de abusar dela. Então eles também não têm certeza se ela estava viva quando ele consumou aí esse ato macabro ali, né? De acabar abusando dela. Então é uma história assim muito, mas muito macabra. E para vocês terem uma ideia, né? O índice de posse dele era tão grande que ele não quis deixá-la sem roupa no mato. Mas ele foi lá e colocou roupa dele. Assim, é absurdo. Vocês imaginem essa delegada que estava procurando encontrar essa cena, né? Foi bizarro, porque eu acabei sem querer vendo essas fotos, que não procurem por elas. E aí o que faz com um sujeito desse? Você coloca na cadeia, só que aí é o seguinte: tá preso, tá esperando, tá aguardando o julgamento, aí começam a aparecer advogados que querem ajudar, né, como a própria mãe dela relata, a mãe e a irmã tem uma entrevista, depois se vocês quiserem procurem, que aí vocês vão ver os rostos e tal, a irmã dela é muito parecida com ela,
E aí elas começam a falar, né, que tá demorando muito, porque demorou mesmo, isso tudo aconteceu em 2015, ele só vai ser julgado em 2018, né, no júri popular, e elas começam a contar todas as coisas. Então é tudo muito assim, é tudo muito triste, tudo que elas passaram, enquanto elas estavam ali tentando passar por toda a saudade, tudo que tinha acontecido. E detalhe, agora vem a cereja do bolo. Elas estavam desempregadas, julgadas pela sociedade, e ele estava sendo visitado e estava prestes a ser pai. Lembra da amante que ele tinha? Pois bem, ela estava grávida, tá? Então assim, ele já sabia também que ela estava grávida. Quando aconteceu isso com a Maria Alice, ela já estava esperando um bebê. Então ele vai ser preso, obviamente, sabe que vai ter ali mais uma filha, e ela vai continuar com ele, tá? Mesmo sabendo tudo que aconteceu, ela vai continuar com ele, vai acompanhá-lo, né, em vários momentos, porque foi muito difícil levar tudo isso para frente, porque eles começaram ali a fazer várias investigações, começaram ali a fazer muitas perícias, e ela sempre ali do lado dele, assim, ferrenhamente ao lado, né, de Gildo Xavier. Vai dar à luz a uma menina. Então, olha o perigo disso, né, gente? Porque a outra também era filha dele. E pais também fazem isso, tá? Não precisa ser padrasto, não, que existem histórias de pais que já fizeram isso com suas filhas e também com os seus filhos, mas vamos nos ater aqui. Então, né, ela acompanhando ele o tempo todo, ela também estava, né, parece ali no julgamento dele em 2018, e elas estavam, né, nessa entrevista que eu tô falando, elas estavam ali pedindo para que marcassem logo o julgamento. Eles não marcavam. Passa também, né, na matéria, uma mulher ali, uma advogada, que pegou o caso na época, que ficou muito midiático, ninguém tinha ideia de que isso ia tomar a mídia, até porque é difícil algum caso, isso eu posso dizer. Casos de Pernambuco, casos do Ceará, é um pouco mais difícil de pegar uma repercussão assim a nível nacional, é um pouco mais difícil sim. Então esse pegou, e aí as pessoas começaram a cobrar. E aí vários advogados se oferecem para trabalhar de graça. Porque quando você trabalha de graça, o que acontece? Você trabalha de graça naquele caso, mas quando você vai pegar outro, você foi advogado do caso X. Então o seu valor de mercado, o seu valor ali de trabalho aumenta para clientes pagantes. Então parece ali que vão aparecer ali alguns advogados, mas que vão ficar até quando? Enquanto existir ali toda a comoção nacional em cima do caso. Como demorou muito para ele ser julgado, essa advogada, teve uma advogada aí que era a principal, parece que desapareceu, parou de entrar em contato, não quis mais saber, e elas estavam ali, totalmente ali só aguardando, porque sim, né, mesmo que tenha um Ministério Público que vai fazer esse papel, a pessoa tem o direito, e eu acho que se tiver condição deve ter sim, que é um advogado para participar ali da assistência de acusação, coisa que eles não puderam fazer, porque não tinham nem condições financeiras, e as pessoas que pularam em cima do caso, os advogados que pularam em cima do caso, deram no pé rapidamente. Em 2018, finalmente, maio de 2018, e em 10 horas, ele é condenado. E eu vou dizer que, assim, ele foi condenado a 35 anos, tá? 35 anos de reclusão, tudo bem, mas, assim, eram tantas coisas que eu falei, meu Deus. Primeiro, né, homicídio quadruplamente qualificado, né, estupro, e também ali ocultação, tinha cárcere, subtração, gente, era muita coisa mesmo, e ele pega 35 anos ali de detenção. Porém, né, o seu par romântico, a sua mulher, a sua nova mulher, ela continua então ali ao lado, né, do marido, e também tinha um outro grupo, que era o grupo D, mas ela estava se insinuando pro padrasto, porque ela tinha 19 anos e o padrasto 35, não era uma diferença de idade tão grande. Aí você tem que decidir, vamos lá, a mãe que era culpada ou a menina que estava se insinuando? Porque essa foi a divisão na época. O grupo que achava que a mãe tinha culpa, que a mãe colocou o homem lá de volta dentro da casa, colocou para fora, sabia que tinha amante, colocou de novo sabendo o que estava acontecendo, que ele já devia estar fazendo várias coisas e que a mãe sabia e estava conseguindo segurar o marido dessa forma, e tinha os que achavam que a própria moça, a própria Maria Alice, com 19 anos, estava provocando o padrasto. Afinal de contas, né, o inocente padrasto que vai agir por impulso, afinal de contas, ele é homem, né? Ele tem ali os seus impulsos. Fica difícil, né? É muito difícil para ele respeitar a menina que ele criou como se fosse a filha dele. Então,
Olha, gente, essa história de fato é uma história pra mim que é atemporal e fala muito e vai falar, infelizmente, por muito tempo sobre muitos aspectos, não só sobre o aspecto da violência doméstica, mas também em relação à mulher, né? Como a gente conta esses casos, há quanto tempo a gente conta esses casos e como isso é sempre, né? Muda-se ali uma coisa ou outra, mas não tem dó, assim, não se pensa duas vezes quando o assunto é tirar uma vida. Então, eu não tô dizendo que que não acontece com homens, mas a gente precisa dar a mão à palmatória, homens e mulheres, que acontece muito com mulheres e que se você tem a sua mulher, a sua filha e tal, você tem que estar sempre alerta, você tem que estar sempre protegendo. E se você já tem, você sabe que é real o que eu tô falando aqui. Então, é muito difícil você pensar que você coloca um homem dentro de casa, você pode ter problemas com ele, mas você nunca vai imaginar que ele vai olhar dessa forma para alguém que ele dizia amar tanto, se dedicar tanto, o homem que enchia balão, encomendava bolo de aniversário nos aniversários de criança, coisas assim que davam todos os indícios que ele era um pai maravilhoso. Ele não era um bom marido, mas ele era um bom pai para a filha dela. E que de repente o cara vai fazer uma coisa dessa ou está olhando para ela dessa forma. Então é muito difícil, sabe, de digerir essa história. E é uma coisa que mostra várias outras. Se ela tivesse saído com um cara, se ela tivesse tudo, as pessoas estariam ali, mas o que deixou todo mundo indignado é que ele mesmo dizia a minha filha. Durante o julgamento ele nem olhava para as pessoas, ele foi totalmente frio durante o julgamento, mas no início ele falando, né, sobre ela, ele falava da paixão, mas ao mesmo tempo nem ele entendia que paixão era essa, porque ele falava paixão, daqui a pouco a minha filha. Era um tremendo de um dissimulado. Contem pra mim o que vocês acham sobre essa história, tá? Tem muita coisa ainda, assim, sobre essa história que eu fico pensando, como, por exemplo, também, né, essa questão dele ter a amante, querer voltar, ele já queria voltar mesmo pra poder, né, fazer o que tava dentro da cabeça dele, e eu fico pensando nessa mulher, nessa amante, que tava lá ficando com ele, engravidando dele, e depois sabendo que durante esse tempo ele tava planejando como ele ia ser o primeiro homem da filha dele. Coloquem a opinião de vocês aqui sobre esse caso. Também peço para vocês aqui que, se for da região, tiverem mais detalhes, coloquem aqui nos comentários também histórias e coloquem sugestões também de casos que vocês queiram, se for caso nacional, né, principalmente. Se faltou algum detalhe, se faltou alguma coisa, coloquem aqui nos comentários também, tá? Que ajuda sempre, tá, gente? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!